todos. Vou pedir que a igreja abra a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Hoje nós vamos examinar os versos de 48 a 51. João, capítulo 8, do verso 48 ao verso 51. Para os que estão nos visitando, gostaria só de dizer que todo domingo pela manhã nós meditamos a uma exposição bíblica sobre o Evangelho de João. Nas últimas semanas nós temos mergulhado no conteúdo do capítulo 8. Eu estive pensando ontem e esse pensamento me ocorreu novamente hoje. Uma igreja que consegue durante domingos consecutivos passar pelo capítulo 8 do Evangelho de João é sinal de que o Espírito Santo habita no coração dos seus membros. Porque todos nós percebemos que é um dos capítulos mais difíceis das Sagradas Escrituras, do ponto de vista do modo contundente mediante o qual o Senhor Jesus lida com pessoas como você e eu, frequentadoras de igreja, pessoas que nós poderíamos considerar de alma religiosa. E nós vimos nesses últimos domingos que as mensagens mais duras proferidas pelo Senhor Jesus não foram dirigidas a meretrizes, aos publicanos, cobradores de impostos, aos homossexuais. Suas mensagens mais duras foram proferidas para pessoas profundamente religiosas. E nós então vamos ter nesse sentido, como estamos examinando este capítulo, mais 2 domingos, hoje e o próximo, que precisaremos de graça para deixar a Bíblia falar contra nós, nos golpear, nos ferir, a fim de que sejamos curados e tornados parecidos com Cristo, sendo assim salvos do poder corruptor da instituição religiosa. Então, João, capítulo 8, verso 48. Todos encontraram? João, capítulo 8, verso 48. Nós vamos parar no 51 e no domingo que vem nós encerramos o capítulo 8. E com a graça divina, ainda em julho, nós vamos entrar numa porção totalmente nova das Sagradas Escrituras, do Evangelho de João. Que o Espírito Santo, a partir de agora, nos auxilie. Que Deus não nos deixe sós. Que a igreja não ouça apenas uma mensagem bem elaborada, mas que haja demonstração de espírito e de poder. Porque não é a eloquência humana que edifica o reino dos céus, mas sim a graça divina presente na vida da igreja, sem a qual, conforme diz o antigo hino, a igreja murcha. Irmãos queridos, para que nós entendamos esta passagem, os versos de 48 a 51 do Evangelho de João, é importante que nos lembremos daquilo sobre o que falamos no último domingo. Então nós vimos que esta passagem é uma passagem que lida com o tema da epistemologia, com a ciência do conhecimento, mas um conhecimento de uma natureza totalmente específica, o conhecimento de Deus. Aqui não está falando, portanto, de ciência. Não está falando, deixa eu ser mais claro, do trabalho de um homem dentro de um laboratório. Não está falando aqui sobre o princípio que deve reger todo empreendimento intelectual, científico dos seres humanos. Essa passagem está falando sobre uma outra ciência do conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Agora veja só, não estou falando propriamente de conhecimento teológico.
que essa passagem trata é do conhecimento vivo, que envolve teologia, que envolve cognição, que envolve o uso do intelecto, mas é muito mais do que isso. Pois, conforme tenho dito, a exaustão no púlpito da nossa igreja, existe aquilo que poderíamos chamar de conhecimento teológico dos demônios, de você ter, de certa forma, uma vida intelectual impecável do ponto de vista da apreensão da doutrina. E é isso que o capítulo 8 está nos ensinando. Você pode conhecer a doutrina sem conhecer a Deus. Não se conhece a Deus sem conhecer a doutrina. Não se tem a religião do coração sem que a verdade tenha passado pelo crivo da mente. Contudo, você pode compreender intelectualmente a verdade sem provar do seu poder salvífico no coração. Usando uma ilustração famosa do grande Jonathan Edwards, você pode falar acuradamente sobre a doçura do mel, descrever o mel. Mas uma coisa é você falar sobre a doçura do mel, outra coisa é você ter um senso da doçura do mel. Uma coisa é falar sobre a doçura do mel, outra coisa é você ter provado a doçura do mel. Por isso, e no verso 43, o Senhor Jesus declara: qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? De que se trata essa indagação? Notem bem, ele não está perguntando por que aquelas pessoas não criam na inspiração do Antigo Testamento, porque elas acreditavam que o Antigo Testamento era a palavra de Deus. A pergunta não é por que aquelas pessoas não conseguiam acreditar em Moisés, porque elas acreditavam em Moisés. O problema delas era com Cristo e com o seu Evangelho. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Vocês são bons em Moisés. Vocês conhecem o Antigo Testamento, mas vocês não entendem a minha pregação. E me menosprezam, revelando completo desinteresse pela minha vida. Porque vocês não conseguem compreender a minha linguagem. Porque vocês não conseguem compreender a salvação pela graça mediante a fé. Porque vocês não conseguem usar a minha mensagem como chave hermenêutica para a interpretação do Antigo Testamento. Porque vocês creem em Deus e não creem no Pai. Porque vocês não entendem a minha linguagem. Porque vocês não entendem a minha descrição sobre o modelo de espiritualidade preconizado pelo Antigo Testamento, mas a partir da apresentação do Espírito que deve reger a conduta humana. E isto porque aquelas pessoas se tornaram profundamente religiosas, porém perversas. À luz, preste atenção, isso é muito sério, à luz do que o Senhor Jesus nos ensina nos 4 evangelhos, as maiores ameaças à unidade da igreja, à causa do evangelho, a paz até mesmo entre os homens, são pessoas envolvidas com instituição religiosa. Repito, não foram os pagãos que mataram o Senhor Jesus. A Bíblia não fala de ateus e agnósticos reunidos num complô para matar a Cristo. A Bíblia fala de homens matando Cristo com a Bíblia na mão. Jesus foi morto mediante um complô que teve participação decisiva de pastores, presbíteros e diáconos, escribas, fariseus, anciãos, sacerdotes, membros do sinédrio. Então, essa é uma pergunta central. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Isso, para mim, é algo que me causa profunda, a palavra é essa, perplexidade.
Como que as pessoas não revelam encanto pelo Evangelho, interesse pelo Evangelho, paixão pelo Evangelho e conseguem divisar um outro caminho de redenção, diferente daquele que nos é apresentado pelo Evangelho? Aí o Senhor Jesus dá a seguinte resposta: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. O que significa, portanto, que aquelas pessoas estavam privadas de, por si mesmas, se libertarem de um cativeiro espiritual que as impedia de ver excelência no Evangelho de Jesus. Verso 44. Aqui, a declaração mais dura do Senhor Jesus em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que aquelas pessoas encontravam-se num cativeiro espiritual, que sua relação com o Evangelho era condicionada por uma sujeição espiritual a um princípio ativo nas sociedades humanas que leva os seres humanos a não reconhecerem a glória do Evangelho. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Em razão, portanto, desta afinidade, destes condicionamentos impostos pelo inferno, que vocês não conseguem compreender a minha linguagem. Ele foi homicida desde o princípio. Ele atua no planeta com o propósito de matar os seres humanos. Ele é chamado aqui de homicida desde o princípio, porque foi ele, segundo o relato de Gênesis, que levou a nossa espécie a se rebelar contra Deus. O que, portanto, veio a trazer para as sociedades humanas o elemento da morte. Todos nós duramos pouco. Todos nós caminhamos inexoravelmente. Nós estamos não apenas fadados a perecer biologicamente, como também estamos espiritualmente mortos, privados da comunhão com Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu confesso a vocês, abro um parênteses aqui, para dizer que hoje eu animados por esse princípio homicida, devoramos uns aos outros e trivializamos o sagrado. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então, vejam só, há um grande princípio presente nas sociedades humanas. Isso vale para Londres, para Amsterdã, isso vale para Kinshasa, vale para Tóquio, vale para, sei lá, Aparecida do Norte, Saquarema, a tribo dos pigmeus, uma aldeia qualquer onde habitam aborígenes. Há essa presença espiritual e que move as culturas em duas direções: a direção da morte e a direção da mentira. Vocês têm dúvida com relação a isso?
Nenhuma dúvida. Nesse ponto, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, foram de um benefício incalculável para essa doutrina. Porque se nós voltarmos para os séculos XVIII e XIX, especialmente para o século XIX, nós vamos encontrar os homens num otimismo desenfreado com relação à humanidade. Nós estamos falando dos anos subsequentes às conquistas europeias da Europa, subjugando o planeta à sua vontade, dos avanços tecnológicos, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial Inglesa, da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nós vamos encontrar homens de direita, homens de esquerda, dizendo o seguinte: nós, com nossas ideologias, com o desenvolvimento da tecnologia e da ciência, nós vamos trazer o paraíso para este planeta. Haverá prosperidade, riqueza, bem-estar para todos. Então, você tinha, por isso que eu costumo dizer, crentes manifestando lealdade incondicional pela direita e pela esquerda, significa crentes prestando culto a irmãos siameses de uma mesma mãe, chamada modernidade. A modernidade pariu o marxismo, o que nós encontramos hoje é crentes se gladiando em torno de dois sistemas que fazem oposição radical ao cristianismo, na sua essência. Então nós encontramos esse frenesi, os marxistas dizendo que o que nós precisamos é implantar o capital no planeta. Estamos diante de uma grande oportunidade, que é a União Soviética. E nós podemos fazer algo aqui por esta imensa, gigantesca nação, que vai servir de exemplo para todos os povos. E em contraposição a esse ideal, os que diziam que com a revolução industrial dentro de um Estado liberal, essa prosperidade das sociedades humanas seria inexorável e pronto. O homem, pelos seus esforços, pelo suor do seu rosto, aplicando suas conquistas intelectuais à vida, faria por esse planeta o que a Bíblia declara que só Deus pode fazer pelo mundo. E aí então, o baque humilhante da Primeira Guerra Mundial. Bombas, cidades inteiras destruídas, mulheres estupradas no coração da Europa. E depois vem uma Segunda Guerra. E estes, que eram tidos como seres bons por natureza, nasceram com uma essência magnânima e tendente à bondade, e que só não alcançam esse ideal do amor que lhes é inerente quando as sociedades humanas os corrompem, são pegos espalhando pelo continente europeu campos de concentração. 6 milhões de judeus mortos. 60 milhões de vidas interrompidas numa guerra estúpida, no berço, no coração da modernidade. Por isso, portanto, que nós cristãos não devemos ficar corados de vergonha ao tratarmos dessa doutrina. Sobre o que eu estou falando? A doutrina do pecado original. A doutrina do pecado, porque quando essa doutrina é entendida de acordo com a descrição que é feita pelas Sagradas Escrituras, somos tomados da convicção de que há algo errado conosco
e que está para muito além dos erros que nós cometemos na elaboração das nossas teorias políticas e econômicas, que há algo que antecede esses sistemas de exploração concebidos por nós, que é isso sobre o que o Senhor Jesus fala: vós sois do diabo. E o diabo opera no planeta levando os homens a se matarem e mentirem. E mentirem. Estão todos escandalizados com o comportamento de um jogador de futebol da seleção brasileira. Falam sobre o seu cabelo, das vezes que ele cai em campo, e tenho ouvido comentários nas redes sociais também sobre uma certa forma carente de cortesia, de respeito, de se relacionar com outros atletas e com os juízes que apitam as partidas nas quais esse rapaz joga. Bom, esse rapaz é pura construção social da realidade. O que aconteceu com ele? Nós criamos esse mundo. E ele acreditou. Ele acredita que é natural ganhar aquele dinheiro. Ele acredita que é da vida, que é natural, que é justo, que é metafisicamente correto chutar uma bola dentro de uma rede e ganhar um salário que daria para manter centenas e centenas e milhares de famílias pobres nas favelas do Rio de Janeiro. E aí, com 20 anos de idade, ele ouve coisas, um script é passado para ele, ele cumpre fielmente. Não há mínima dúvida que um princípio de mentira está entre nós. Está presente entre nós. Quando eu olho para as redes sociais e vejo as pessoas falando sobre os mesmos temas constantemente, e não apenas isso, elas não saem das redes sociais, eu fico pensando, alguma coisa estranha. Como que podem falar desses mesmos temas? Exaustivamente, elas não saem daqui, e esse é o mundo dentro do qual elas vivem. O que as leva a ignorar a brevidade da vida? O que faz com que elas não considerem o seu Criador? O que as conduz a ignorarem que um dia todos os seres humanos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para prestarem contas das suas ações? O que as leva a descartar o cristianismo sem ao menos terem parado para considerá-lo? E aqui está o Senhor Jesus, portanto, dizendo: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, é muito importante que nós não sejamos ingênuos com relação à vida, especialmente com relação à vida em sociedade. Há alguma coisa que anima a produção filosófica, a produção cultural, alguma coisa que anima o trabalho do cineasta, o trabalho do romancista, o trabalho do articulista, o trabalho do pastor e do padre. É um princípio de morte e de inverdade. É alguma coisa, veja só, prestem atenção, isso é muito sério, gente. É alguma coisa que nos joga uns contra os outros, que nos levam a nós, conforme eu acabei de dizer, nos devorarmos, e alguma coisa que nos remete para uma vida distante da realidade. É alguma coisa que faz com que nós não consideremos os fatos da vida. Para falar a verdade, eu não me lembro de ter ouvido uma coisa tão linda em toda a minha vida. Saiu dos lábios de um artista plástico, que durante muitos anos teve um ateliê em Búzios, muito amigo meu, chamado Vilmar Madruga. A mulher dele, a Lauren, gente muito chegada à minha família,
Um dia chamei o Madruga para nós tomarmos um café, que eu queria dividir aquele fardo com ele, chorar com ele. Nós somos muito amigos. E ele tentava me ajudar a entender o que se passava no coração dele após a perda da sua mulher. E uma frase proferida por ele entrou no meu coração para nunca mais sair. Ele disse o seguinte: Antônio, o que eu não entendo é como que o sol ousa nascer depois da morte da Lauren. Como que o sol pode nascer? Tendo esse mundo perdido, uma pessoa tão adorável, o amor da minha vida. Então, esse princípio de mentir é o princípio, isso aí é alguma coisa que determina a forma como nós nos vestimos, o uso do nosso tempo, aquilo para o que nós nos dedicamos. Esse mundo de mentira passa o script para você. Essa coisa está presente na cultura. Você, ao sair desse templo, pegar a Avenida das Américas, você vai ver ela presente nos outdoors. Está na televisão, no cinema, no teatro, pode estar presente até mesmo dentro da igreja. É alguma coisa que o faz perder de vista o fato de que a vida é dura, curta e incerta. É alguma coisa que o faz ignorar a possibilidade de repente, você ser levado a dizer: o sol nascer perdeu sentido para mim. É por isso que o apóstolo Paulo, quando se propõe a descrever o seu trabalho missionário, declara a seguinte coisa. Ele afirma que foi nesses termos que Cristo se dirigiu a ele na estrada de Damasco. Ele estava sendo chamado para ser um evangelista, para pregar a palavra de Deus, entre outras atividades ministeriais mais. E aí o Senhor Jesus descreve em que consistiria o seu trabalho missionário no mundo pagão. Olha o que ele declara num diálogo com o rei Agripa. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Agora, olha o que o Senhor Jesus declara que haveria de ocorrer no mundo pagão com a inserção do apóstolo Paulo nas atividades missionárias do primeiro século. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Esse grupo de estudo, com o qual tenho mantido contato no batalhão de operações especiais da Polícia Militar, chamado BOP, alguns dos policiais que têm estudado a Bíblia comigo fazem parte daquilo que eles me dizem que corresponderia à elite da tropa de elite. Um deles veio aqui recentemente, de nome Assis, e entre outros. E eles me disseram então que são irmãos, e graças a Deus, muitos deles fiéis a Jesus Cristo, que são irmãos que entram em ação como o último recurso da Polícia Militar.
Eles estão envolvidos, por exemplo, entre outras atividades mais, com o trabalho de libertar reféns. Então, a pessoa foi feita refém por algum bandido, e é esse grupo que vai dialogar com o bandido, é esse grupo que vai entrar pelo telhado, pelas portas, debaixo da terra, a fim de preservar a vida daquele que foi feito refém. Irmãos amados, a atividade da igreja no mundo é idêntica. Segundo o que nós acabamos de ler, nós fomos chamados para libertar pessoas que foram feitas reféns. E o pior de tudo, que a Bíblia diz, deliberadamente, elas aceitam a escravidão. Elas cuidam das paredes para não poderem escapar do cativeiro espiritual dentro do qual eles se encontram. Observem como que a linguagem do apóstolo Paulo e do Senhor Jesus se combinam. O Senhor Jesus está falando de um princípio que está ativo no mundo. O que cabe à igreja, portanto, é penetrar na sociedade, mas veja só, na absoluta dependência do Espírito Santo, porque não é com discursos bonitos, com boa música, com peça de teatro, com investimento em tecnologia, que nós vamos libertar pessoas desse cativeiro. É um milagre do Espírito Santo. É por isso, agora nós entendemos, porque o Senhor Jesus, após os discípulos terem convivido com ele durante 3 anos, costuma-se dizer que nunca houve na história da igreja um seminário teológico igual a esse. 3 anos de convívio íntimo com o Senhor Jesus, literalmente dormindo e acordando na companhia do Senhor Jesus. Contudo, ao término desses 3 anos, mesmo após esses mesmos homens haverem testemunhado a ressurreição de Cristo, o Senhor Jesus lhes apresenta o seguinte mandamento, a seguinte orientação: permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se vocês me permitem dizer o porquê do crescimento das igrejas pentecostais e das igrejas históricas em praticamente todas as nações ficarem para trás do crescimento das igrejas pentecostais, porque os irmãos vão ver os pentecostais buscando a bênção do Espírito Santo, clamando a Deus manhã, tarde, noite, para serem cheios do Espírito Santo e pregarem a palavra de Deus, porque esses irmãos compreendem que sem essa graça a igreja murcha, que sem essa graça essa igreja não vai penetrar no território do inimigo e libertar estes que foram feitos cativos por ele. Então aqui está o Senhor Jesus declarando que esse princípio profere a mentira, fala do que lhe é próprio. Verso 45, mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Vocês não creem em mim por eu estar dizendo a verdade. É justamente por eu estar dizendo a verdade que vocês não creem em mim. Se eu estivesse aqui lhes apresentando um Deus diferente, vocês acreditariam em mim. Se eu estivesse aqui afagando o ego de vocês, se eu estivesse aqui negando a realidade do juízo final, se eu estivesse aqui pregando salvação pelas obras, vocês acreditariam em mim. Como eu estou pregando salvação mediante arrependimento e fé, como eu estou pregando salvação gratuita, como eu estou declarando que, embora o amor não salve, ninguém vai entrar no reino dos céus sem amor, como eu não estou lhes apresentando apenas o ser de Deus, mas proclamando o ser do Pai, vocês não conseguem acreditar em mim. Verso 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Sobre isso nós já falamos no domingo passado. Vamos avançar. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Essa declaração aqui é central. Aqui nós entramos mais uma vez no campo da epistemologia, vamos assim dizer, da revelação. Da ciência, do conhecimento, da revelação. O que a Bíblia tem a dizer sobre esse mundo? Está dizendo, o que o Senhor Jesus está declarando é a seguinte coisa. Vocês me perdoem repetir o que mencionei do domingo passado, mas é de um valor incalculável e isso tem que ser socado para dentro da nossa mente. Que é uma das doutrinas cardinais do cristianismo. Não, a leitura desse livro, meu Deus,
é diferente do contato com toda e qualquer outra espécie de literatura. Para você entender esse livro, você tem que ter alma. Você tem que ter afinidade com o seu conteúdo. Por isso que o Senhor Jesus declara: vocês não conseguem entender a minha mensagem porque vocês não são de Deus. O amor de Deus não habita em seus corações. Vocês não amam a Deus. Vocês não estão habilitados a perceber a excelência da verdade. Vocês não têm afinidade com o Evangelho. Gente, isso aqui é central. Isso aqui é central. E me permitam, em nome do Senhor Jesus, dizer a seguinte coisa. Por mais que essa igreja se esforce, oferecendo o melhor conteúdo possível nas classes de escola dominical, organizando os melhores congressos, e o pastor se afadigando no trabalho de púlpito, se sua mente não for aberta pelo Espírito Santo, nenhum proveito você vai extrair do contato com essa instituição, do contato com esse mundo da teologia. Nesse ponto, permita-me dizer algo da mais profunda importância. Você tem que clamar. Você tem que pedir: Senhor, abra os olhos do meu coração. Você tem que fazer como o cego em Jericó. Você tem que clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja só, eu não estou dizendo, e me parece que nós temos aqui na nossa igreja, membros que não conseguem ler, pessoas muito humildes, moradoras aqui das comunidades que cercam aqui a nossa igreja. Gente que mora na Tijuquinha, no Musema, Rio das Pedras. Temos empregadas domésticas que frequentam a nossa igreja, pessoas que tiveram que trabalhar desde cedo, vieram do Nordeste, e que estão desde a sua juventude lutando para sobreviver no Rio de Janeiro, que não passaram por escola. Veja só, eu não estou dizendo que essas pessoas têm que aprender tão somente a ler para conhecer a Bíblia. E não estou dizendo que você tem que se familiarizar com a terminologia bíblica, conhecer os vocábulos bíblicos. Eu não estou dizendo, veja só, que você tem que se munir de bons comentários bíblicos e ler os grandes tratados de teologia, ou ouvir os pregadores renomados cujas mensagens estão aí registradas, armazenadas nas redes sociais. Há algo anterior a tudo isso. Eu estou falando sobre esta afinidade de alma. Olha o que o Senhor Jesus está declarando: vocês não entendem a minha mensagem porque vocês não são de Deus. O amor não está, vocês não entendem a linguagem do amor. Vocês não entendem a linguagem do culto, da adoração. Essas doutrinas não são excelentes, e para vocês, essa mensagem não os comove, não os leva às lágrimas. Por quê? Porque é necessário, repito, esta afinidade de alma. Tem que ser de Deus, pertencer a Deus, viver para a glória de Deus. Ter tido em alguma extensão uma experiência viva com Deus. Não há nada pelo que você deva mais clamar na vida do que isso. Vocês estão lembrados da história do encontro de Jacó com o anjo do Senhor no vale de Jaboque? Jacó agarrado ao anjo do Senhor e declarando: não te deixarei ir se tu não me abençoares. E o que eu tenho a dizer para você, em nome de Jesus, aplique esta garra que você manifesta no exercício da sua atividade profissional, à sua vida espiritual. Da mesma maneira que você acorda cedo para trabalhar, você está disposto a tudo, a fazer cursos, e mudar de cidade, mudar de país, e tudo isso é legítimo, não vejo nenhum pecado numa decisão como essa, e nós devemos usar esses talentos para a glória de Deus, para a promoção do bem-estar da sociedade, tudo isso glorifica a Deus.
e temos teologia para isso, e sabemos que como cristãos protestantes, o trabalho do clérigo, o trabalho do pregador não é, à luz do Novo Testamento, mais digno, mais excelente, mais amável aos olhos de Deus do que o trabalho do sapateiro, porque nós não fomos chamados todos para o ministério pastoral. Nós fomos chamados, sim, para sermos fiéis à nossa vocação. E se Deus o chamou para ser empregada doméstica, se Deus o chamou para ser lixeiro, se Deus o chamou para ser médico, engenheiro, o que for, que você atenda esse chamado e cumpra a sua vocação com excelência. Agora, contudo, meus amados irmãos, todos nós sabemos que é uma dedicação que nós manifestamos no exercício da nossa profissão, que precisa estar presente de uma forma toda especial nesse mundo do Espírito. Então, o que eu estou querendo lhe dizer? Se esse livro não comove, se o nome de Jesus ainda não é doce para você, se você não entende essa linguagem, se você nunca experimentou perplexidade, encanto, na presença desse Deus, se a mensagem da cruz não é o fundamento da sua felicidade, da sua segurança, da sua esperança, peça a Deus. Pois a Bíblia declara, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então aqui está a palavra de Deus dizendo, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Elas eram de Moisés, elas participavam do estudo bíblico na sinagoga, elas também participavam da adoração no templo, elas guardavam os dias sagrados. Havia entre aquelas pessoas homens que passaram pela circuncisão, era gente que havia decorado porções inteiras do Antigo Testamento, mas que não pertencia a Deus, pertenciam à instituição religiosa, mas aqueles homens e aquelas mulheres não tinham afinidade com os céus. Verso 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Essa aqui é o tipo de acusação hoje presente nessa cultura contenciosa das redes sociais. Basta você emitir alguma opinião profundamente bíblica, mas que vai de encontro à ideologia professada por alguns membros de igreja, para você receber um rótulo análogo a esse. És samaritano. És samaritano. Foi a experiência que eu vivi em Copacabana há um tempo atrás. Eu vinha com o meu carro e levava 2 meninos da favela Mandela para assistirem uma partida de vôlei nas Olimpíadas, numa arena em Copacabana. Quando nós chegamos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, indo no sentido Leme, eu vi um tumulto. Era um garoto, menor de idade, prestes a levar uma sova de dezenas de pessoas que estavam ao redor dele. Eu vi alguém que possivelmente lutava jiu-jitsu, que deu um golpe do jiu-jitsu nele, que imobilizou o rapaz, o que me fez então parar com o meu carro, pedir para que os 2 meninos do Mandela ficassem dentro do carro, e eu me dirigisse para aquele tumulto.
No ímpeto, eu fui cortando por entre a multidão, o meu celular ligado, e botei o celular no rosto do menino. No que eu botei o celular no rosto do menino, eu pensando comigo, estou diante de um ato de selvageria, eu estou diante de uma solução para os problemas da segurança pública que nenhuma nação desenvolvida o aplica. Isso é coisa já superada, não se discute mais isso em cidades inteiras do mundo desenvolvido, porque eles perceberam que esta lógica não funcionou com eles. Só que o menino me desmontou, porque eu me aproximei como ativista, como jornalista, pensando em mexer com a cultura e, obviamente, pensando em salvar o menino. Mas ali eu me lembrei que antes de ser jornalista, antes de ser ativista, eu sou pastor. Pois o menino virou-se para mim e disse, tio, o senhor pode orar por mim? Eu desliguei o aparelho, não gravei o que veio acontecer depois, que era coisa de ocupar as primeiras páginas dos jornais do Rio de Janeiro. Porque o que eu ouvi, se fosse registrado, teria arruinado a imagem, a reputação daquelas pessoas que me cercavam. Você é petista, né? Você é dos direitos humanos. Leva para casa. Aí, corta a cabeça dele. Esse bandido, esse moleque, que vem aqui e roubar. Ele havia roubado um celular. E a pessoa conseguiu reaver o celular e tal, e eu cheguei, o menino imobilizado. Bom, resumindo a história, consegui chamar a polícia e conversar com as pessoas e dizer para elas, olha, vocês optaram para o modelo de sociedade. Vocês acharam bonito o Estado torrar 40 bilhões de reais numa Olimpíada, que poderia ter espalhado escola pelas favelas do Rio de Janeiro, mas nós aplaudimos, nós aceitamos, todos vocês estão aqui no espírito. Eu não falei assim, mas a mensagem era essa, sabe? E agora nós estamos aqui diante do efeito de uma opção. Nós escolhemos ser assim. Nós escolhemos, como também, vem dos nossos pais, vem dos nossos antepassados. Entre nós, o regime de escravidão há 2 gerações. Por isso que nós temos o quartinho de empregada doméstica, o elevador de serviço. Por isso, se nós formos no Country Club de Ipanema, nós vamos ver as babás negras vestidas de branco levando os garotinhos da classe média. Por isso que esse é o país do você sabe com quem você está falando. Por isso que esse é o país que, quando você vê um menino na favela morrer, sabe, de uma bala perdida, ninguém vai para a rua, porque se ele é negro, morador de favela, ele é matável. E o incrível é que não há espaço para você tratar desses temas hoje nas igrejas evangélicas do Brasil, porque você corre o risco de ser chamado de samaritano. Você é samaritano. Você é esquerdopata, você é dos direitos humanos, você é um ingênuo, leva para casa. Você está gostando dele? Leva para casa, deixa esse menino solto. Entre outros diálogos mais. Outras formas de tratamento mais. E aqui está o Senhor Jesus sendo chamado de samaritano. Tu és samaritano. Tu és deste povo miscigenado. Tu és um mestiço. Além de seres filho de uma adúltera, além de você ser um bastardo, não sabe nem quem é o seu pai, você é samaritano. E mais do que isso, você tem demônio, porque dizer que nós não somos de Deus, nós judeus não somos de Deus, que nós temos pacto com o diabo. Isso é profundamente ofensivo a nós. Vocês observem, portanto, que Jesus não revela a mínima preocupação em ofender ou não aquelas pessoas. Seu compromisso é com a verdade. Seu compromisso é desconstruir o discurso da mentira, presente na religião, nas instituições religiosas do seu tempo. Por isso ele diz, vocês são do diabo, vocês trabalham para fazer o desejo dele e precisam de libertação. E interessante que ele está se dirigindo a pessoas que João diz que haviam crido nele. És samaritano.
o que eles estavam fazendo? Procurando desqualificar a Cristo. Porque essa é uma estratégia do mundo das trevas. Quando você não é flagrado em pecado, quando você não é flagrado numa heresia, num desvio doutrinário crasso, o que o mundo das trevas faz? Tenta desqualificá-lo. E uma das formas é essa, é o rótulo. Eis samaritano, porque esse discurso de ódio, isso é típico de samaritano. Então, irmãos, que tomemos cuidado, porque isso aqui não é linguagem de crente. Não é linguagem de crente sair por aí rotulando pessoas. Às vezes é samaritano, mas é melhor do que você. É samaritano, mas é de Jesus. É samaritano, mas para no meio do caminho para socorrer o que levou uma coça e que encontra-se semi-morto, enquanto você e eu passamos de largo, surdos aos gemidos da vítima. É samaritano. É samaritano, mas ele pode ter muita afinidade com você. É samaritano, mas ele pode ter verdades a ensinar para você. Mas aqui estavam eles dizendo, és samaritano. Interessante que Jesus era judeu. O sotaque de Jesus o denunciava. Jesus era judeu. Jesus participava da adoração em Jerusalém. Contudo, eles estavam dizendo, tu és samaritano. E mais do que isso, esse seu ódio em relação a nós é demoníaco. É demoníaco. Olha, vou lhe dizer aqui, do ponto de vista pessoal. Às vezes a pressão é tamanha, vem de tantos setores da igreja, que você é levado a dizer, Senhor, essa é a grande tentação. Senhor, perdi o rumo. Deixei de ler a Bíblia corretamente. É muita gente me chamando de samaritano. É muita gente dizendo que eu tenho demônio. Então, se você não estiver firme, se você não mantiver aquela comunhão mais íntima com Deus, se você não mantiver uma relação estreita com as Sagradas Escrituras e em contato com as mais diferentes tradições, não se deixando cooptar por um segmento qualquer, que se julga detentor do monopólio da verdade, se você não pratica esses exercícios, essas disciplinas, você pode ser demovido das suas posições cristãs em razão do poder coercitivo do meio. É algo impressionante isso. És samaritano e tens demônio, é o diabo que está te usando. Pois bem, replicou Jesus, verso 49. Eu não tenho demônio. É interessante que ele não responde, eu não sou samaritano. Para Calvino, ao dizer eu não tenho demônio, ele está dando uma resposta que engloba tudo. Eu não tenho pacto com o demônio. Eu não tenho ligação com o inferno. Eu não tenho ligação com nenhum modelo de espiritualidade que destrua vidas humanas. Eu abomino a mentira. Eu estou envolvido com um compromisso radical com o Pai, de desconstruir a cultura da morte e a cultura da mentira. Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o Pai. Honro o meu Pai. Então aqui, veja só, nós estamos diante de um teste que podemos aplicar às nossas vidas, a fim de tranquilizarmos os nossos corações, a fim de sabermos a que reino nós pertencemos, quem nós somos. Por favor, entenda o ponto. Vocês são do diabo. Vocês têm ligação com o inferno. Vocês querem satisfazer os seus desejos. O desejo dele é mentir e matar.
e, portanto, estão perdidos dentro da religião. Tu és samaritano. Observem esse espírito contencioso. Observe que eles nunca param para perguntar. Eles nunca duvidam de si mesmos. Não há obstinação pior do que essa. Não há obstinação mais difícil de ser superada do que a obstinação religiosa. E aí o Senhor Jesus declara: eu não tenho demônio. Pelo contrário, eu honro o Pai. Esse é o teste para você saber se está na luz. Esse é o teste para você saber em que reino você habita, a quem você pertence. Mais do que isso, qual é o seu DNA espiritual? Qual é a sua árvore genealógica? A que mundo você pertence? O teste é esse. Você honra o Pai? O que é honrar o Pai? Honrar o Pai é ver excelência no Pai, é ver formosura no Pai, é ter o Pai como absolutamente amável. E por ter o Pai como amável, você o amar. Mas veja só, a ponto deste amor o mover a uma vida de obediência, uma vida que tem como objetivo maior em tudo glorificar o Pai, uma vez que seu nome está associado ao Pai. É seu desejo que o Pai seja honrado na sua vida, que tudo aquilo que vai ser proferido, que vai sair dos seus lábios, todas as suas ações, as suas reações, portanto, tenham como objetivo fazer o Pai sorrir, glorificar o Pai. Honrar o Pai significa você viver à luz do conteúdo da revelação. Você se depara com este ser único, autoexistente, infinito, imutável, leal, justo, santo, verdadeiro, e você diz: a Ele me cabe servir, a Ele cabe a mim servir e viver para o seu louvor e para a sua glória. Não há nada mais excelente, somente diante dele eu me curvo. Esse é o teste. Eu honro o Pai. Interessante, preste atenção. Isso é seríssimo. Jesus entendia que honrar o Pai significava dizer que aquelas pessoas não eram crentes. Ele estaria desonrando o Pai se, em nome de um amor deformado, em nome do politicamente correto, ele dissesse que aquelas pessoas perversas, imersas nas instituições religiosas, viviam uma vida agradável ao Pai. Expressavam em suas vidas o cumprimento da vontade do Pai. Quero lhes dizer uma coisa, diante de toda onda que está varrendo o nosso país, preste atenção no que eu vou lhes dizer em nome do Senhor Jesus, eu não tenho a mínima dúvida, é profético. Cultura religiosa que o transforma em androide, cultura religiosa que o leva a ignorar o pobre, o necessitado. Cultura religiosa que o leva a insultar pessoas, a chamá-las samaritano. Cultura religiosa que o induz a fazer análises intuitivas sobre o estado espiritual de pessoas, é do diabo. Se essa coisa não o humaniza, algo errado com você. Havia acabado de jantar com o irmão Gregório.
10 horas da noite, pegava o túnel Rebouças e meu telefone tocava. Era um jornalista da TV Globo dizendo: olha, o menino da Maré morreu. Você poderia fazer um ao vivo conosco para o Bom Dia Rio amanhã, no Hospital Getúlio Vargas? Eu falei, eu tinha me programado para estudar. E a maior tentação que eu tenho na vida é de ficar trancado lendo e escrevendo. Mas na mesma hora, eu vi o Espírito Santo dizendo: você não tenha dúvida do que você tem que fazer amanhã. Porque essa emissora está te dando a oportunidade de você ser voz para milhões de seres humanos. Eu te quero naquele hospital. Não tinha a mínima dúvida, na hora. Eu que costumo dizer, olha, amanhã eu te respondo. Não, você me permite orar. Em geral, eu nunca aceito convite em cima. Mas esse, para mim, a providência tornou tudo tão claro para mim que eu falei, não, amanhã eu estarei lá no hospital. Quando o dia amanheceu, acordei às 4h30 da manhã, para poder chegar às 6 no Hospital Getúlio Vargas. Meu telefone toca dizendo, olha, o senhor vai, por favor, vai para o IML, que o nosso carro está no IML, onde o corpo do menino se encontra e tal. E fui para o IML. Ao chegar lá, fiz o ao vivo, outras emissoras que me reconheceram, jornalistas e tal, me chamaram para entrevistar. De repente, eu vejo uma moça magra, vindo na minha direção, me perguntando, o senhor é dos direitos humanos? Eu falei, sim, sou. Eu sou a mãe do Marcos Vinícius. A partir dali, a Bruna, faxineira, que trabalha em Copacabana, o Gerson, auxiliar de pedreiro, e a Maria Vitória, de 12 anos, entraram na minha vida. E pela primeira vez eu botei meu pé na Vila do Pinheiro. Entrei no barraco de uma mãe e perdeu seu filho amado. Eu soube de um empresário que saiu da nossa igreja dizendo a seguinte coisa: eu não fico mais nessa igreja, que eu não saio de casa para ir para a igreja para ouvir relatos de morte. Realmente, parceiro, aqui não é o seu lugar. Nós queremos ser igreja relevante para o Rio de Janeiro. Nós queremos ser igreja que faça diferença. Até o ponto de, quando eu estiver num lugar como esse, onde o filho de uma empregada doméstica foi vítima de bala perdida, em vez de perguntarem, o senhor é dos direitos humanos? Que me perguntem, o senhor é pastor? Porque militantes de direitos humanos estão ocupando o lugar da igreja. Nessas horas, é essa gente que está ali ao lado dos que estão morrendo. A pergunta deveria ser, o senhor é cristão? O senhor é da igreja? O senhor é ministro do Evangelho? Já pedi para pastores estarem comigo nessas horas. Mas eles se recusam a estar ao lado do ser humano no momento de maior sofrimento de toda a sua vida. Então, observem que eles estavam chamando o Senhor Jesus de samaritano, dizendo que o Senhor Jesus tinha demônio, pelo simples fato do Senhor Jesus dizer, a instituição religiosa faliu. Isso aqui está servindo aos propósitos das trevas. A minha mensagem não cabe nas sinagogas de Israel. A minha pregação não é ouvida no templo. A religião os adoeceu. A religião os transformou em estátuas de mármore. Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu honro ao meu Pai
Interessante. Se você tem afinidade com o Pai, você estará habilitado a concordar com o Pai nos seus juízos. Observem o que Jesus está dizendo. Eu honro o Pai. O Pai sorri para mim. O Pai diz amém para mim. O Pai declara, tu és o meu filho amado, em ti eu me comprazo. E vocês querem destruir a minha vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não ver excelência em Cristo, não amar a Cristo, não honrar a Cristo, é sinal, é sintoma de falência espiritual. Porque quem ama a Cristo, ama o Pai. Quem ama o Pai, ama Cristo. Quem ama o Pai, junta-se ao Pai no seu veredito. O Filho é amável. E eles, portanto, não conseguiam ver excelência em Cristo. Notem bem, eles tinham interesse por Moisés. Eles tinham interesse pelo Antigo Testamento. Eles tinham interesse pelos sacrifícios. Alguns ali, muito possivelmente, eram abstêmios e castos. E eles defendiam a bandeira, por exemplo, contra o homossexualismo. Tinha um discurso do ponto de vista dessa chamada moral privada exemplar. O que lhes faltava era a simetria de caráter. O que lhes faltava era esse princípio de vida. O amor por Jesus, portanto, que leva o homem a receber, a acolher o evangelho de Jesus e o encarnar. Honra meu Pai, vós me desonrais. Verso 50. Eu não procuro a minha própria glória. Isso aqui é sinônimo de eu honro o Pai. Você só honra o Pai na exata proporção, quer dizer, o seu amor pelo Pai, essa vida que é vivida para honrar o Pai, ela se manifesta na exata proporção dessa preocupação maior de glorificar o Pai do que glorificar a si mesmo. Eu não procuro a minha própria glória. Esse é o problema nosso, gente. É o problema entre as nações. Isso está por trás das duas grandes guerras. É que todos nós queremos ser vistos, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos glória. Todos nós, e por isso que ocorre, como diz o grande Martin Lloyd Jones, esse choque de divindades, esse choque entre deuses. Você quer ser Deus, eu quero ser Deus. Você quer ser honrado, eu quero ser honrado. Mas não apenas isso, eu quero ser mais honrado do que você. Eu quero que as pessoas me admirem mais do que admiram você. Por isso eu me ressinto, por isso que eu sinto ressentimento, eu me ressinto quando você é honrado. Por isso eu me alegro quando você tropeça. Porque eu quero ser o mais estimado, eu quero ser a referência do amor, eu preciso disso, a minha identidade está estribada nisso. Eu não procuro a minha própria glória, há quem busque e julgue. Isso aqui é glorioso. O que ele está dizendo é a seguinte coisa: eu não preciso me preocupar com isso, porque há quem esteja preocupado em glorificar o meu nome, e que vai julgar todos aqueles que me menosprezam, que me desonram e que querem me matar. Olha, aqui nós nos deparamos com a descrição da vida feliz. Aqui está aquela espécie de pessoa que eu poderia dizer que você deveria de fato, que você tem o direito, que você deveria invejar. Você imagine, olha, o funcionamento da cabeça dessa pessoa. Como que ela conduz sua vida, como que ela se relaciona com o planeta, com o mundo, com o próximo. Ela não procura a sua própria glória. Ela vive para honrar o Pai. E por que o faz? Porque ela acha justo que as pessoas não olhem para ela e sim enxerguem, contemplem, divisem o que de mais excelente existe. E não apenas isso. Ela sabe que o Deus que existe honra aqueles que o honram. E que ela, portanto, não tem mais pelo que lutar. Ela não precisa viver a cavar a oportunidade. Ela não precisa praticar o bem, cantar, dançar, pregar para ser vista. Porque ela sabe que é amada pelo Pai, ela se satisfaz
satisfaz com o sorriso do Pai, com o testemunho do Espírito em seu coração. Ela sabe que tudo caminha para um grande fim. E que naquele dia, até um copo de água fria oferecido a um pequenino, será lembrado, honrado pelo Pai. E por saber, portanto, meu Deus, eu não procuro minha própria glória, mas tem um que busca me glorificar e que haverá de julgar aqueles que me menosprezam. E aí, portanto, você tem o ser humano verdadeiramente livre. Meu Pai, não temos tempo. Isso aqui é coisa para ficarmos o dia inteiro conversando, debatendo, orando em cima. Aqui, essa é a descrição da liberdade sobre a qual o Senhor Jesus fala. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a grande obra de libertação da verdade? É você ter um objeto de culto. É você estar fascinado com a beleza de Deus. É você, portanto, não julgar justo ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas. É você viver, portanto, para fazer com que pessoas o contemplem, o amem, o adorem, mas na firme e inabalável certeza de que esse mesmo Deus honra aqueles que o honram. Que Ele, a seu tempo e ao seu modo, revelará ao mundo que você tem parceria com Ele. E que a sua preocupação, portanto, deve ser honrá-lo. E deixar nas suas mãos a determinação da extensão dos seus feitos na vida, da sua obra, do seu ministério. E por fim, último versículo. Em verdade vos digo. Isso aqui é o amém, amém de Jesus. Aqui, veja só, é o preâmbulo, porque o que vai ser dito é solene. Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte, eternamente. Meu Deus do céu. Passamos do horário. Eu vou falar sobre isso um pouco melhor no domingo que vem. Mas fica aqui só a introdução, só a definição básica. Quem guarda a palavra de Cristo tem habitado, portanto, em seu coração um princípio que o emancipa do poder das trevas, que o liberta, portanto, desse espírito de morte e de inverdade presente na sociedade e que, portanto, faz com que esta pessoa esteja habilitada a viver no reino vindouro, porque para você viver, meu Pai Santo, para você ler esse livro, você precisa de alma. Para você viver no céu, você precisa de alma também. O que o texto está dizendo, portanto, é que quando a palavra de Cristo está no coração, você prova dessa emancipação. Você é resgatado desse reino. Você, portanto, é deixado de viver como refém. Se torna filho de Deus. Ele vos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, então, passa a ser habitação dentro do seu coração, um princípio que o habilita a viver para sempre no céu. O que significa, portanto, que o outro princípio presente no coração humano faz com que os homens murchem, percam progressivamente a sua humanidade, não tenham vida em si mesmos. Eu peço a Deus que, em nome de Jesus, numa manhã como essa, em que eu estou entre os pregadores desse país, que pode dizer, eu prego para uma igreja que me respeita, eu prego para uma igreja que se mantém silente durante a pregação, eu prego para uma igreja
cujos olhos estão todos, durante o ato da entrega da mensagem, voltados para o púlpito. Eu só peço a Deus que, do ponto de vista, vamos assim dizer, fenomenológico, eu poderia sair desse culto satisfeito e dizer o seguinte: as pessoas não se levantaram, as pessoas não peguei as pessoas dormindo, 99% da igreja atenta a uma pregação longa e difícil, e na qual eu repeti pontos das semanas anteriores. Eu concordo com os mestres John Stott, Martin Lloyd Jones, que a tarefa do bom mestre é repetir as coisas, quando elas são essenciais. Por isso que nós vemos o Senhor Jesus repetindo. Você vê muita repetição na pregação de Cristo. E por isso, essas ênfases no púlpito, especialmente do ponto de vista do cuidado que devemos tomar com a instituição religiosa. Instituição religiosa tem o poder de nos deformar. Agora, o que eu espero aqui, porque isso aqui eu não posso ver. Eu não sei onde que a graça está caindo. Eu não sei onde o temor de Deus reside. Eu não sei quantos neste momento estão dizendo: Senhor, eu não quero ter contato com esse mundo do inferno. Senhor, eu não quero ter envolvimento com nenhum projeto de vida que implique destruição de seres humanos e promoção da inverdade, da mentira, do erro. Senhor, eu quero honrar o Teu nome. Eu quero ver excelência em Ti. Senhor amado, eu quero correr o risco de ser chamado de samaritano. Eu quero ter pontos de vista firmes, desde que seja levado pelo Teu Espírito a crer que a verdade me foi comunicada. Mesmo nas ocasiões, quando a pressão da cultura é forte, é constante, é impiedosa, e eu corro o risco de ser rotulado como alguém que está sendo usado pelo diabo para destruir a igreja. Senhor, eu quero honrar o Teu nome, que seja assim na sua vida, que você honre o nome do Pai, que o Pai se alegre em você, que você possa dizer: eu não procuro a minha própria glória, eu não me visto, eu não compro, eu não vendo, eu não falo, eu não deixo de falar pensando no efeito, no que isso pode ajudar a minha ascensão social. Faço o que faço, porque sou um ser em estado de absoluto encanto pelo Deus que se revelou a mim. E tudo que eu peço na minha vida é que homens e mulheres conheçam a beleza dele, mediante o contato com a beleza do meu caráter. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor amado, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação, Tu sabes que escolhemos o caminho que nos expõe aos choques com a cultura, o caminho do escândalo, o caminho que nos expõe a ser chamados de samaritano e gente que tem pacto com as trevas. Expor um capítulo como esse, Senhor, não é trabalho ao qual se dedica aquele que prega olhando para os resultados do marketing religioso. Senhor amado, o que pedimos a Ti, nesses dias tão confusos no nosso país, é que Tu te compadeças da nossa igreja, colocando o Teu selo sobre os nossos esforços, Senhor, que consistem em fazer a Tua palavra fluir, e este local ser um local de exposição das Sagradas Escrituras, com aplicação
corajosa dos princípios escriturísticos, Senhor, ainda que sejamos expostos, Senhor, ao risco de sermos rotulados como extremistas. Nós rogamos a Ti, Senhor, que Tu não permitas que esta instituição, Igreja Presbiteriana da Barra, roube a nossa alma, que aqui haja vida, que aqui, Senhor, haja esse elemento de encanto pelo Senhor Jesus, que, Senhor, não haja aliança, mesmo inconsciente, entre nós e as trevas, Senhor. Nós não queremos ter contato com quem é homicida e pai da mentira. Nós não queremos, Senhor, pelo contrário, queremos disseminar a verdade, Senhor, e estar no mundo para salvar vidas, Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor amado, se porventura alguém aqui entre nós que ainda não nasceu de novo, que este início de tarde seja, Senhor, o dia de salvação para a vida deste, Senhor. Que, ó Deus amado, que o Senhor o arrebate do reino das trevas e o transporte para o reino do Filho do Teu amor. Que o Senhor dê esta afinidade com o céu, esta afinidade de alma, Senhor, com o Teu Espírito, que habilita o homem para a eternidade, Senhor, e para a compreensão das Sagradas Escrituras. Senhor amado, que sejamos uma igreja de convertidos, Senhor. Uma igreja de pessoas que passaram pela experiência de novo nascimento. Que seja uma igreja que não procure sua glória, a começar pela vida dos seus pastores, Senhor. Ó Deus, uma igreja que honre o Pai, Senhor, que em tudo glorifique o Pai. Nós queremos ser uma igreja relevante no Rio de Janeiro, Senhor. Não pode, Senhor amado, ó Deus, uma igreja desaparecer, uma igreja deixar de existir, Senhor, e a sociedade não se dar conta disso, Senhor. Nós queremos estar envolvidos com as grandes questões desta cidade, Senhor. Nós não podemos, ó Deus querido, ignorar, trivializar, Senhor amado, ou trivializar, Senhor, o que está em curso numa cidade que é conhecida no mundo como uma das mais violentas, desumanas e imorais do planeta, Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, que sejamos um só corpo, Senhor, que estejamos unidos num só Espírito, Senhor. E nós rogamos a Ti que haja simetria no nosso caráter, Senhor. Ó Deus, de maneira que nós não estejamos, Senhor, usando de seletividade na escolha das causas que nós abraçamos, Senhor. Que esse princípio do amor nos leve a lutar pela verdade em todas as esferas da vida. E lutar contra o espírito de morte, Senhor, também em todas as esferas da vida. Queremos ser uma igreja da vida e da verdade. Uma igreja do Evangelho, Senhor. Uma igreja, Senhor amado, que se junte ao Pai no elogio ao Filho. O Filho é amável e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém.